Seis, na tua opinião. Bom, vai depender de quem seja o candidato. Mas se, Seis. mas se você vê, quais Tá são os muito aberto, candidatos? né? É muito aberto. E tem Agora lógica. Eu tava ouvindo agora que parece que vai ser a Michelle mesmo. Ou tão sondando, você acha? Olha, se eu tivesse que arriscar, a minha chapa é Tarcísio e Michele. Se eu tivesse que arriscar hoje, eu diria que a chapa presidencial vai ser Tarcísio e Michele. E da esquerda? Lula ou Lula. Você E acha se que tira Lula, Lula. Não tem outro. Não tem outro, né? Característica do socialismo. É. Cristina. Quem veio depois de Cristina? Não tem. Tive que colocar um posto eleitoral, o Alberto Fernandes. Deu errado. Mas por quê? É um medo de competição entre a esquerda? Por que personaliza tanto e não faz um sucessor? Eu acho que é uma questão de que foi eu e comigo morreu. E o Lula, se você vê, o PT sem Lula não é o PT. Mas não tem. E abafou qualquer outro tipo de... Não tem. Né? A Marina, o Ciro, ninguém conseguiu tomar esse lugar. Né? Poderia, eventualmente, alguns falam, poderia ser a Janja, primeira Ou dama. o Haddad também tem. O Haddad não representa o eleitor da esquerda. Não. Doutor não representa o eleitor. Mas tentaram, né? Tentaram e quase deu. Mas não chegou. Agora, quando você vê a possibilidade de Janja, porque o líder da esquerda coloca gente que ele confia. É. Não coloca outra pessoa. Então colocaria a primeira-dama. Mas se colocar a primeira-dama, ele tem um problema. Ele tem que sair do governo antes. Por quê? Não pode. A lei eleitoral estabelece que ele não pode continuar no governo se o candidato for filho ou esposa. Ah, é? É. Vai lá falar para o Lula que vai ficar o Alckmin nos últimos meses do governo dele para já ser candidato. Nossa! Não dá. Já viu esse filme, né? Não dá. É. Então a esquerda está muito então comprometida. Tem que ser o Lula. Deveria, mas eu O não Haddad sei. falou que vai ser o Lula mesmo. Mas o Lula, idade, né? o Lula não vai ser se ele vai perder. Se ele sabe que vai perder, ele não vai. É. Ele não vai entrar Não vai nessa querer colocar fria. isso no seu currículo, né? Não Saiu vai. por cima agora, foi eleito. Mas a volta do Lula, eu interpreto como a volta do Schumacher na Fórmula 1. Por quê? Ele saiu, Schumacher, Lula, Sim. com todas as honras. Lula saiu daqui no segundo mandato com 82% de aprovação. Não podemos negar isso. Pois é. Não podemos negar isso. O Michael Schumacher ganhou tudo. 7 vezes a Copa do Mundo. O torneio. É. Aí voltou. Por quê? Porque pensou que voltaria por cima. E foi mais um. Mais um. Tinha mudado tudo, né? E o Lula, ele não entendeu que o primeiro governo dele era um Brasil analógico. E agora é um Brasil digital. É. Você não tinha YouTube, não tinha Facebook, tinha Orkut aí, perdido no mundo. Não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha nada disso. Não tinha Twitter. E hoje tem. Por isso que eles estão preocupados por calar a boca da gente. Porque Então, antes que era, você se colocava na TV, xingava o político, ele nunca sabia. Ou tinha uma mobilização na rua que o PT dominava, né? Sim. Por quê? Mortadela, R$30 e vinho. E agora a direita está dominando a rua. Espontaneamente. E a esquerda não consegue ganhar a rua nem pagando, nem levando ônibus. Então eles se tocaram disso. E está começando a aparecer que muitas narrativas estão derretendo. Então você vê nessa situação que a direita não precisa fazer muita coisa. É continuar a deixar a esquerda fazer o que está fazendo. Você estava aqui na eleição, né? Tava. A eleição foi apertadíssima. Sim, muito. O que você acha que aconteceu naquela eleição? O Bolsonaro esteve aqui, ele falou que basicamente foi por causa daqueles últimos acontecimentos, né? Carla Zambelli na rua. Zambelli e o... Saiu atirando lá, como chama lá? Jefferson. Roberto. Também. Você acredita que foi isso? Eu acredito que a pandemia pesou muito também, né? Eu lembro de 8 horas da noite, Jardim Paulista, muita gente panelaço contra Bolsonaro. Depois provou que muita coisa da que ele falava estava certa. A questão, de novo, não é o que ele fala, sino como ele fala. Admiro muito Bolsonaro, acho ele um diferenciado. Mas muitas vezes a forma não era política. Se você vê, eu comprei, não porque eu votei, mas eu comprei na campanha, vou derrubar o sigilo. E hoje tem 16 milhões de documentos em sigilo. Muito mais sigilo que na época do Bolsonaro. E o que acontece? Nada. Ninguém fala nada. Nada. Para a imprensa é tranquilo. Isso também que eu acho muito estranho. Então, quando você toma numa quantidade gigantesca de votos, foram 1.900.000 votos a favor do Lula.
3 milhões de votos a favor do Lula foi só na Bahia. Então, se eu fosse candidato de amanhã a alguma coisa, presidente da República, eu iria na Bahia, faço campanha lá, mostro campanha lá, porque aí é que se define. Pois é. E você vê que aquele que tem mais dificuldades para produzir, o Norte e Nordeste, continua votando assistencialismo, sendo que ele não enxerga que se ele se valer por ele mesmo, o futuro dele seria muito melhor. E aí é que aparece a Argentina como um bom exemplo. Porque não é narrativa, não é um discurso que eu te digo, Vilela, olha, eu vou te ajudar para você conseguir emprego. Eu estou agora com um projeto pessoal com uma empresa argentina de sementes. Nós estamos querendo tirar pessoas do Bolsa Família através do carrinhos de milho. É um negócio fantástico. Milho e pipoca é uma contribuição marginal, um ganho incrível em proporção. Você paga muito pouco e ganha muitas vezes. Então era colocar o carrinho, estamos inclusive tentando falar com algumas prefeituras para fazer testes. A empresa dá o carrinho para a pessoa tem que ser hoje alguém que recebe o Bolsa Família, que trabalhando consiga manter o Bolsa Família por 6 meses, na época de Bolsonaro eram 2 anos, ninguém fala isso. Ah, é? E aí a pessoa começa a ver e a mostrar que ele pode ter um trabalho digno, com um MEI registrado, formal na economia, sem necessidade de ajuda social. Quando começa a você mostrar que o exemplo não é uma teoria, e se você tem um João, uma Irene, uma Norma que podem mostrar que existe essa possibilidade, você começa a trazer pessoas que começam a ver dizendo, pô, não é que alguém está tentando me convencer. Não. Meu vizinho conseguiu. Meu primo conseguiu. Pois é. Isso que o Brasil está precisando, me parece. E você acha que essa chapa que você falou da direita, ela ganharia do Lula, seja lá quem for o vice? Eu acho que ganharia. E ganharia primeiro. Tarcísio, eu não conheço ele, mas eu acho, assim, conversar com na direita, ele tem restrições, né? Por ele ser mais moderado, não tem? Mas está certo, porque no conceito eleitoral você não precisa ser um porra louca. Você tem que trazer o voto de aquele que não está de acordo com a direita mais a direita, ou com a esquerda mais a esquerda. Aquele centrão hoje é que domina prefeituras e domina o Congresso. O Congresso, Mas eleitoralmente, você tem primeiro turno, você vota aquele que você gosta. Não importa se vai ganhar. Você vota aquele que você gosta. Vai no segundo turno, você tem que escolher ou por aquele que gosta ou contra alguém. Normalmente. E nesse contra alguém, a outra ponta tem que ser menos rejeitada. Pois é. Em 2023, eu era candidato a deputado na Argentina, num partido que eu montei, se chama Republicanos Unidos, que elegeu o ex-candidato a presidente Ricardo López Murphy. Um dia antes da eleição, eu saí. Eu abandonei. Porque tinha que morar na Argentina. Ah, tá. E aí falei, não vou sair do Brasil. Eu não conseguia ganhar com o salário de um deputado na Argentina. Então preferi não entrar nessa questão e sair. Mas deixamos o partido funcionando. E naquele momento, claro, era medição de imagem. Então quando mediam a minha imagem, eu era pouco conhecido, mas tinha uma imagem muito boa daqueles que me conheciam. E aí desses cientistas políticos, que eram estrategistas políticos, falou, é muito mais fácil te fazer conhecido do que reverter uma imagem negativa. Entendi. Se você tem uma imagem negativa muito alta sendo conhecido, é muito mais difícil. Faz sentido. Que alguém que não é tão conhecido com uma imagem boa. Tarcísio pode não ser muito conhecido no Brasil, mas a imagem dele é boa. É um gestor ético, sabe o que está fazendo. Não se envolve em polêmica. Não entra em brigas. É um cara tranquilo no seu discurso também. E todo mundo identifica ele como Bolsonaro. Ele está aqui como Bolsonaro. Foi Bolsonaro que trouxe um carioca para ser governador de São Paulo. Verdade. Então você acha que tem uma chance grande? Tem, mas ele vai ser candidato, na minha opinião, somente se Bolsonaro pedir. Ele aqui e nos bastidores sempre fala que não, que vai a reeleição, governador e tudo mais. Tá certo essa visão, mas quando você avalia os outros candidatos, aí tem que ter uma chapa competitiva. Não adianta ter um bom candidato que vai perder.
E aí, quando vem, você tem vários candidatos, Caiado, que para mim não chega, porque não é conhecido. Também não, acho que não. Leite, Sema. Sema me parece um bom candidato, mesmo estando no segundo colégio eleitoral com Minas Gerais, para vice. Pois é. Mas não me parece que tenha uma empolgação que o Tarcísio poderia ter. E daí tem outra questão. Por que hoje tem tanta gente reclamando que Bolsonaro não disse quem vai ser o candidato? Ele aqui mesmo falou que não quis. Não vai. Falar, E está certo. Eleitoralmente, se ele falar o candidato é Tarcísio, ele saiu de cena. E aí. E não tem sentido a direita sem Bolsonaro. Uma direita sem Bolsonaro seria a lua sem o sol. A lua sem A lua sem o sol. Não tem um sem o outro. Não pode. Então tem que estar o Bolsonaro até o último momento. E quando não dê mais nenhuma instância, então diz, ok, então o meu candidato é esse. Mas a Michelle como candidata, você acha viável? Eu acho muito forte. Eu já vi ela discursando, ela tem um discurso muito coerente, chama muito a mulher. Mulher é a maioria do padrão eleitoral. Me parece muito competitiva. Não sei se ela aceitaria, mas eu acho muito competitivo. E para mim uma chapa, Tarcísio e Michelle, seria realmente muito, mas muito competitiva, inclusive com Lula. Para mim Lula vai murchar até lá.